Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje, com toda a repercussão da política nacional e da política local. Eu sou Hermes de Luna e a gente vai trazer aqui tudo o que você quer saber sobre a política, a crise política e institucional do país. Vamos ao clipe em 27 segundos. O que foi manchete e o que virou notícias no dia de hoje na RCTV. Bom, a gente vai trazer hoje, claro, toda a repercussão da política paraibana, da política brasileira, afinal de contas, desde ontem é grande a movimentação no estado e no país. No estado, principalmente após a decisão do vice-prefeito de João Pessoa de romper politicamente com o atual prefeito, Luciano Cartacho. Isso teve repercussão hoje, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de João Pessoa. É uma decisão que, embora seja aqui concentrada no maior colégio eleitoral do Estado, tem repercussão política em todo o Estado. Afinal de contas, as pedras se mexem nas eleições municipais, mas também já movimentam o tabuleiro em direção ao jogo que vai ser formado em 2018. Já em Brasília, a crise política gera uma expectativa muito grande para o próximo fim de semana. Ontem houve a votação da comissão especial em que foi aprovada a continuidade do processo de impeachment. O relator Jovair Antunes votou pela continuidade do projeto. E hoje já foi lido no plenário esse projeto que foi aprovado nessa comissão especial por 38 votos contra 27. Já foi lido e teve decisão importante de partido que é da base aliada da presidente Dilma Rousseff. Por isso, vamos logo direto a Brasília conversar com o nosso correspondente Edinho Magalhães. Boa noite, Edinho. Boa noite, Hermes. Exatamente isso que você acabou de falar. Muita expectativa aqui em Brasília. E o governo só tem recebido baldes de água fria dia após dia, Hermes. Parece brincadeira, mas depois da comissão do impeachment ter aprovado o relatório do deputado Jovair Arantes por 38 votos a 27, quer dizer, mais de 11 votos de vantagem pró-impeachment. No dia seguinte, menos de 24 horas, a bancada do PP, o Partido Progressista, que tem o líder, o paraibano Aguinaldo Ribeiro, lá de Campina Grande, anuncia que está deixando a base da presidente Dilma. Quer dizer, isso aí não foi só um balde de água fria, mas também repercute como uma bomba no Planalto, porque desde a saída do PMDB, que o PP passou a ser o queridinho da hora, o queridinho da vez do Planalto. Até já existia uma espécie de acordo para poder sinalizar com a presidência da Caixa Econômica e o Ministério da Saúde, o mais importante da esplanada, que tem mais recursos e capilaridade para o Partido Progressista. Estava tudo previamente acertado e andando com o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, mas esqueceram de conversar com a bancada federal, né, com os deputados na Câmara Federal. E aí até o líder, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já foi ministro da presidente, né, já foi ministro das cidades, é aliado e tem um alinhamento, né, com a presidente Dilma, ficou numa saia justa, porque ele já havia declarado o seu voto contra o impeachment, ele votou contra o impeachment na comissão especial, e aí se viu diante de uma bancada rebelde, sem seguir a orientação do líder, dizendo que não somente queria votar a favor do impeachment, mas que também a presidência do partido anunciasse oficialmente a saída do governo, ou seja, o Partido Progressista hoje é uma legenda que, infelizmente ou felizmente, a presidente Dilma, o Palácio Planalto, não vai poder contar como aliado na questão do impeachment. Tem ainda o líder, Aguinaldo Ribeiro, com ascensão sobre vários deputados da bancada, tem o presidente Ciro Nogueira, com ascensão e influência também a vários deputados da bancada, mas esse gesto chega como uma bomba e um balde de água gelada a essa altura do campeonato para a presidente Dilma e o Palácio Planalto, Hermes.
Bom, Edinho, aí a pergunta que não quer calar. Aguinaldo Ribeiro, que já foi ministro de Dilma, que é líder do PP na Câmara Federal, que votou contra o relatório do Jovair ontem, lá na comissão especial. Esse voto será mantido contra o impeachment ou o paraibano vai seguir a orientação do seu partido? Olha, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele tem muita personalidade, né? Ele, enquanto deputado, ele tem aí o seu critério, o seu discernimento e a sua autonomia para votar de acordo com a coerência do seu trabalho, da sua história e do seu pensamento. Eu acho que ele não deverá mudar. Mas ele também teve um papel de elevado espírito democrático ao anunciar desde ontem na comissão especial que iria liberar a bancada no momento da votação no plenário no próximo domingo. Agora, o maior desdobramento desse anúncio, Hermes, quer dizer, se a bancada federal, os deputados, quiserem votar contra o impeachment, já está liberado, mas se eles estão pressionando e forçando a presidência do partido a deixar o governo, isso implica dizer que, de imediato, o PP também vai ter que entregar os cargos que possui no governo federal. E 6 diretórios estaduais já iniciou esse desembarque do governo federal. Já houve aí a sinalização e a entrega de cargos federais em diversos estados onde diretórios do PP tinham cargos. E isso implica dizer também o próprio Ministério da Integração Nacional, que é onde o PP tem uma indicação, técnica em torno do ministro Gilberto Occhi, que é o gestor oriundo da Caixa Econômica, mas não deixa de ser e ter a sigla, o carimbo do PP, e que tem na sua secretaria executiva, Hermes, o paraibano Carlos Vieira. Quer dizer, tudo isso são implicações dessa força, desse movimento que sai da bancada federal da Câmara para a diretoria, para a presidência, né, para a diretoria executiva do PP em fazer esse desembarque oficial, entregando os cargos que possui, incluindo aí o Ministério da Integração Nacional. Quer dizer, além de negar o Ministério da Saúde que o governo tinha oferecido e a presidência da Caixa Econômica, agora o PP talvez tenha que realmente entregar a integração nacional. Hermes. Também tem a expectativa, todo esse frisson em torno do momento da votação no plenário da Câmara Federal. O relatório do Jovair Arantes foi lido hoje, né? Hoje, no plenário já da Câmara Federal. Começaram a contar os prazos. E a previsão é que a votação, né, o dia fatal, o dia D para o impeachment, a votação no plenário da Câmara, seja no domingo. Já tem confirmação mais ou menos de hora, Edinho? Já sim, Hermes. Por força do regimento, para quem está em casa poder entender, por que vai entrar pelo fim de semana? Não é uma decisão unilateral ou uma vontade pessoal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não. Tudo para poder seguir uma sequência de dias sem necessidade de pausas. Então, a Comissão de Impeachment aprovou um parecer, um relatório, que foi lido hoje na sessão da Câmara dos Deputados e, segundo o regimento, precisa de 48 horas, pelo menos, para começar a discussão de votação sobre esse relatório. Então, se hoje foi lido, 48 horas depois seria já na sessão da próxima sexta-feira. É esperada uma sessão bem ampla e bem democrática, que deverá demorar até cerca de 72 horas. Então, todos os líderes deverão falar. A defesa da presidente terá também um horário programado para poder se pronunciar e os denunciantes também vão poder arguir todos aqueles pontos que fizeram com que essa petição do impeachment tenha sido acolhida e tenha caminhado até aqui, culminando no próximo domingo, dia 17, a partir das 14 horas, com a orientação dos votos das bancadas. O que é isso? Os líderes se pronunciam dizendo: o PR orienta o voto sim ou não, ou libera a bancada. O PP, o PMDB, são 32 partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. São muitos partidos, muitos líderes e representantes. Além disso, o presidente Eduardo Cunha pretende também liberar a palavra por 3 minutos até para alguns parlamentares que conseguirem se inscrever desde cedo pela manhã na sessão da Câmara dos Deputados, nessa sessão plenária. Tudo isso tem previsão regimental. Então, por todo esse calendário e toda essa programação, Hermes,
a votação, ou pelo menos o resultado tão esperado dessa votação do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados deverá ser somente conhecido na noite de domingo, em torno de 8 horas ou 9 horas da noite, e lembrando que os votos serão abertos, públicos, pronunciados no microfone, não serão no papel nem no painel, eles serão pronunciados por cada deputado no microfone, e a sessão será transmitida ao vivo em rede nacional e cadeia aberta para todo o Brasil. Ok, Edinho Magalhães, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você daí de Brasília. Temos muitos assuntos para conversar ainda, né? Já tem mais uma fase da Operação Lava Jato. Não teve senador não, mas teve ex-senador que foi parar no Chilindró. Daqui a pouco a gente conta os detalhes e conversa mais sobre tudo isso. Vamos ao intervalo, a gente volta aí em seguida aqui no 27 Segundos. Fique ligado. De volta com o 27 Segundos, nesta terça-feira, aqui ao vivo na RCTV. Bem, hoje na Assembleia Legislativa, mesmo com muitas matérias para votação, o assunto não foi outro. A aprovação pela Comissão da Câmara do relatório especial do impeachment, favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Na sessão de hoje, os deputados apreciaram 100 matérias, incluindo 3 projetos de lei do Ministério Público e 1 do Governo do Estado. E o destaque foi justamente a de autoria do Executivo, que cede cerca de 800 hectares de terra do perímetro irrigado das Várzeas de Souza ao INCRA. Esse terreno deverá ser dividido em lotes e doado a cerca de 200 famílias. Mas o assunto que mais repercutiu entre os parlamentares foi a aprovação ontem do relatório da Comissão Especial de Impeachment. O deputado Anísio Maia, do PT, criticou a aprovação, mas disse que não viu o resultado como uma derrota para o governo. Está havendo uma reação da população contra o impeachment e que está tendo repercussão dentro da Câmara Federal. Na votação, nós tivemos 42% dos votos de deputados presentes. Levando isso para o plenário, mesmo que nós tenhamos uma quebra, vamos dizer que nós tenhamos 40% ou 35%, representa também uma vitória nossa, porque com essa votação o impeachment não passa. Já o deputado Bruno Cunha Lima, do PSDB, comemorou a vitória da oposição. O impeachment não é solução para a corrupção. Na verdade, eu enxergo o impeachment como uma porta de entrada para o início dessas soluções, que passa por uma reforma tributária, passa por uma reforma política ampla, geral e restrita, como forma de reaproximar a população da classe política que exerce o papel representativo dessa sociedade que hoje está dizendo basta. Pois é, tá aí os dois deputados, um do PT, um do PMDB, do PSDB. Aliás, na Assembleia Legislativa, finalmente foram para a votação os 2 requerimentos que travavam a pauta na Assembleia, porque toda vez que iam votar esses requerimentos, ou a oposição ou a situação se ausentava do plenário, quebrava o quórum e não tinha mais votação. Claro que sem quórum acabava a votação, a ordem do dia era suspensa e voltavam os discursos. Um do deputado Anísio Maia, que formulou votos de aplauso ao governador Ricardo Coutinho, segundo ele, por defender a democracia e o mandato da presidente Dilma Rousseff. O outro era do deputado Tovar Correia Lima, do PSDB, que era um voto de aplauso ao presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, por ele ser contra o impeachment e comandar o partido, a Legenda, que é onde o governador Ricardo Coutinho está afiliado, a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Os dois requerimentos foram à votação no plenário da Assembleia. O primeiro, o do deputado Anísio Maia, foi aprovado. Dos 32 deputados presentes na hora da votação, 7 votaram contra. O restante votou favoravelmente e o requerimento de Anísio foi aprovado. Votos de aplauso ao governador Ricardo Coutinho. Já o requerimento do deputado Tovar Correia Lima, um voto de aplauso ao presidente nacional do PSB por defender o afastamento de Dilma, este foi reprovado, mas teve a abstenção. O próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que é do PSB, do partido de Ricardo e de Carlos Siqueira, se absteve, preferiu não votar nesse projeto. Mesmo assim, o requerimento de Tovar Correia Lima foi
rejeitado pela maioria do plenário na Assembleia Legislativa. E eu volto a Brasília para conversar com Edinho Magalhães sobre todo esse movimento do impeachment. Nós vimos aqui, Edinho, uma fala de Anísio Maia. Me parece que esse foi o discurso da situação desde ontem, depois da derrota na comissão de impeachment. A situação trata de falar sobre percentuais. 27 votos que eles conseguiram na comissão especial representaria 42%. Levando essa proporção ao plenário, isso significaria muito mais do que 172 votos necessários para barrar o impeachment. Mas parece que essa conta está furada. Hermes, o processo de impeachment e política não é matemática. Não dá para você ter uma previsão numérica. Os números sempre traíram quando a análise é feita numa conjuntura de crise, numa conjuntura de fragilidade, numa conjuntura política, né? A política é muito dinâmica, os retratos são muito dinâmicos. Veja o caso, por exemplo, de novo, do PP. O Ciro Nogueira, na semana passada, emitiu uma declaração de apoio ao presidente. 48 horas depois, na segunda-feira, a bancada federal já dizia que estava saindo do governo. Então, essa dinâmica ela é muito agitada e nos últimos dias ela tem se tornado diferente. O retrato da paisagem tem se tornado diferente a cada dia. Então é muito difícil fazer essa previsão, mas há uma tendência clara. Você tem aí o PMDB, a maior bancada, com 67 deputados já fora do governo, né? Por mais que alguns votem a favor da presidente, a maioria que estava na comissão votou contra a presidente a favor do impeachment, quer dizer, eram 8 membros, 5 em tese governistas e 3 oposicionistas, onde a maioria votou contra a presidente. Então, quer dizer, essa dinâmica vai evoluindo. Agora o PP sai também do governo. E aí você vai tendo o recrudescimento, porque o PR também está liberando a sua bancada. Quer dizer, aqueles partidos que faziam, que integravam ainda a base aliada da presidente, estão se rebelando, estão saindo de lado. Até o PSD, do presidente da comissão, Rogério Rosso, votou contrário a ela. Então ela não tem mais para onde correr e se agarrar. A última tese que a oposição, que o governo tem, é essa de percentuais, de números, é não deixar o desânimo tomar conta, que psicologicamente se domine isso. Isso é tão factual, é tão impressionante, Hermes, que isso vem norteando uma discussão entre a base do governo e a oposição sobre a presidência do Eduardo Cunha, sobre como vai se dar a votação de domingo. Veja só você que existe aí uma regra para que se faça essa votação em ordem alfabética, ou que se chame por regiões do país, a região norte, sul, leste, oeste. Bom, então o que acontece? O nordeste, no caso. O que acontece? A oposição está querendo que ele, Eduardo Cunha, comece a chamar os deputados da região sul. Por quê? Porque lá é onde teriam a maior quantidade de votos contrários ao presidente e a favor do impeachment. Existe, então, psicologicamente, uma preocupação inicial de que os votos declarados possam influenciar os demais colegas que estão indecisos. Se você está lá indeciso e, de repente, 20, 30, 40, 50 deputados começam a dizer: sou a favor do impeachment, sou a favor do impeachment, ou ao contrário, né? Eu sou contra o impeachment, isso pode ter um poder de influência psicológica nos demais que estariam ainda indecisos naquele momento. Por isso que essa dinâmica ela se revela dessa forma aqui em Brasília, Hermes. Pois é, eu estou vendo aqui o noticiário sobre o PP na internet e tem uma coisa, Edinho, a bancada, deixa eu ler aqui só uma notícia do noticiário aqui na internet. A bancada do PP decidiu na terça-feira, após reunião na Câmara, que votará a favor da continuidade do processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo líder do partido, Aguinaldo Ribeiro, e ele disse que no plenário, quando for chamado para dizer líder do PP, como orienta a sua bancada, ele vai dizer: oriento que seja pela instauração do processo. Quer dizer, ele vai ao microfone dizer que a bancada tem que votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. É simbólico, né? É simbólico. E a bancada do PRB também decidiu que votará a favor do impeachment de Dilma. Então, essa decisão da bancada do PP, que tem
40 deputados, pelo menos 47 deputados, pelo 47. menos 39 votarão, já confirmaram que votarão a favor do impeachment da presidente Dilma. É uma situação que vai se avolumando, né, em direção ao governo. Exatamente. Você lembrou bem, cada líder, para orientar os votos, terá até 10 segundos na tribuna. Então, ali, naquele momento, o deputado pode chegar: senhor presidente, em que pese o meu entendimento pessoal ser favorável à presidente Dilma, a continuidade do governo, em maioria por votação democrática, nós estamos liberando a bancada, ou então nós estamos orientando a bancada para votar contrário ao governo a favor do impeachment. Então, é um discurso bastante usual, que existe já de praxe na Câmara dos Deputados, em votações normais de projetos de lei, de emendas à Constituição, em que o líder ele anuncia a orientação à bancada, mas fazendo a ressalva de que o entendimento dele, pessoal, é contrário àquela orientação. Isso aí é muito comum. Eu estou aqui nesse momento, Hermes, recebendo uma mensagem do secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Para quem está em casa poder entender, é como se fosse o ministro substituto de Estado, Dr. Carlos Vieira, que é paraibano, confirmando que o PP está deixando a base de apoio do governo, que o ministro Gilberto Occhi vai entregar a sua carta de renúncia e que até o momento não há uma orientação sobre o papel dele, a decisão dele, do que fazer com relação ao seu cargo de secretário executivo. Quer dizer, duas coisas aí podem acontecer. Ao entregar a carta de renúncia, o ministro de Estado poderá tê-la negado pela própria presidente, dizendo que a partir dali ele se torna cota pessoal, da cota pessoal dela, e portanto não mais do partido que o havia indicado, até porque, lembramos, Gilberto Occhi, ele é um técnico, ele é um gestor, ele não é um político, ele não tem mandato eletivo, ele é oriundo da direção da Caixa Econômica Federal, assim como seu substituto Carlos Vieira. Mas se a presidente resolver aceitar a sua carta renúncia, automaticamente o seu substituto paraibano Carlos Vieira se torna ministro de Estado, ainda que interinamente. Não há, por enquanto, uma orientação nem do partido, nem da presidência, nem uma decisão pessoal do Dr. Carlos Vieira com relação ao seu próprio cargo, se acompanha o ministro Gilberto Occhi ou se ele fica onde está, Hermes. Bom, Carlos Vieira é uma indicação do PP, é uma indicação de Aguinaldo Ribeiro, não é isso? Então, exatamente. Ele foi inclusive secretário executivo do deputado Aguinaldo quando foi ministro das cidades. O secretário executivo substituto dele era o Carlos Vieira. E na Integração Nacional ele foi indicado também pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Mas Carlos Vieira, Hermes, já é conhecido na esplanada do Palácio do Planalto e da própria presidente Dilma como gestor técnico oriundo da Caixa Econômica, na gestão de orçamento, na gestão pública e que, portanto, poderá sempre ser aproveitado em qualquer governo, independente de cores partidárias. Por isso, a expectativa é de que ele possa continuar onde está ou mesmo ascender ao cargo de ministro de Estado no governo Dilma, por enquanto, se não houver impeachment. Bom, Edinho, no caso, se Carlos Vieira decidir ficar, se a presidente decidir manter Carlos Vieira como ministro, aceitar a saída de Gilberto Occhi, mas aceitar Carlos Vieira como ministro, é uma sinalização de que Aguinaldo Ribeiro continua na base de Dilma e vai votar contra o impeachment? Pode ser uma sinalização disso, mas isso é muito claro e evidente, é cristalino. O Aguinaldo entende que o governo da presidente é um governo que merece continuar com a eleição que obteve e com o mandato que tem, e a presidente passaria a colocar sob a sua cota pessoal todo aquele que pedir renúncia e ela recusar. Né? Não é um ato de demissão ou de pedir demissão, mas é uma carta de renúncia. Olha, dados os fatos, eu estou aqui entregando minha carta de renúncia, ela pode aceitar ou não. Se ela não aceita, automaticamente o entendimento político é de que aquele ocupante de determinado cargo vire da cota pessoal da presidente e, portanto, não se terá mais influência política partidária. Mas, com certeza, se Carlos Vieira ficar no cargo e o governo não sofrer impeachment, quem vai estar forte nesse cenário vai ser o deputado Aguinaldo Ribeiro, sem dúvidas. Ok, Edinho, a gente vai fazer um intervalo e volta aí em seguida trazendo mais repercussão aí de Brasília. Vamos também trazer a repercussão
da saída da base aliada do prefeito Luciano Cartacho, do vice-prefeito Nonato Bandeira. Ontem ele foi entrevistado aqui no Rede Debate e explicou os motivos desse rompimento político. Hoje, na Câmara Municipal não se falou de outra coisa. A oposição aposta que vai crescer e com essa chegada de Nonato Bandeira, inclusive com a formalização da aliança com o PPS. Já a situação acha que não perdeu porque Nonato já estava isolado. Fique ligado, a gente volta com toda essa repercussão daqui a pouquinho no 27 segundos. De volta com 27 segundos, trazendo toda a repercussão desses fatos políticos que estão movimentando o Brasil, que movimentam também a Paraíba. Ainda na Assembleia Legislativa, nós repercutimos a saída de Nonato Bandeira e do PPS da base do governo Luciano Cartacho aqui em João Pessoa. Eu não tive conhecimento, estou lhe falando a verdade, de nenhum encontro, quer secreto, quer público, de qualquer membro do PSB com Nonato Bandeira. Muito embora não haja nenhuma normalidade disso. Eu acho que padres, quando se encontram, ao meu ver, eles falam, o tema principal é religião. No caso de políticos, é política mesmo, na mesma sorte que jogador de futebol, o tema principal de uma conversa é futebol. Não há nenhuma ilegitimidade nisso. Eu acho que nós chegamos, e eu particularmente cheguei a respeitar todas as posições de Nonato Bandeira. Já que ontem, de certa forma, eu fui surpreendido com as declarações de Nonato, nada impede que daqui a pouco, quando terminar a sessão, eu faça uma ligação para Nonato e externando o meu contentamento, aí sob o ponto de vista político, e a possibilidade dele vir apoiar o nosso candidato. Essa é o que é real. Depois de todo o encontro, eles divulgam fotos, são muitas fotos aí divulgadas pela imprensa. O senhor não viu? Não, eu cheguei a ver, e João Azevedo deu a informação que estavam no restaurante e sentaram, aí, no caso específico, com João Azevedo. Chegaram a sentar, mas distante ali de um compromisso formal ou informal a respeito de uma possível composição. Está aí o deputado Evásio Bezerra. Agora vamos ver o que disse Estela Bezerra. Ela veio com um jargão clássico. Na volta, ninguém se perde. O PPS já apoiou anteriormente, nesse retorno, no retorno ninguém se perde. Então essa é a minha opinião. Agora sobre o rompimento quem tem que falar é o próprio Nonato. Está aí a deputada Estela, foi curta na análise, mas ela também ainda conversou com o jornalista nos bastidores e disse que não tem nada contra Nonato Bandeira, que ele aposta inclusive na reaproximação de Nonato com o governador Ricardo Coutinho. Nonato e Ricardo já foram aliados. Nonato era um dos principais auxiliares de Ricardo. E agora o PSB quer apressar, acelerar esse entendimento com Nonato Bandeira para que ele possa apoiar a pré-candidatura de João Azevedo. Não só ele, como o seu partido, o PPS, que se reúne, com o Diretório Municipal, se reúne na próxima quinta-feira para decidir que caminho vai seguir nas eleições deste ano. Vamos voltar a Brasília conversar com Edinho Magalhães. Edinho, tem paraibano ainda comandando CPI aí no Congresso Nacional. É o deputado Efraim Filho, vice-líder do Democratas, que está aí há mais de 120 dias presidindo a CPI dos fundos de pensão, Hermes. Foi uma investigação paralela que mexeu num vespeiro que até então era uma caixa preta do governo federal. Os fundos de pensão são órgãos que administram os recursos dos aposentados e pensionistas do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios e Petrobras, por exemplo, entre outros. E nos últimos 10 anos, verificou-se várias denúncias sobre a má gestão desses administradores que ocasionaram, que deram prejuízos enormes, bilionários, esses fundos de pensão, seja pela forma de indução para investimento desses recursos ou mesmo pela má administração na presidência desses órgãos, que são os fundos de pensão. Então, o relatório da CPI dos fundos de pensão foi lido hoje, a CPI está chegando ao seu final, ela se encerra esta semana, e o relatório, Hermes, ele vem aí com pelo menos a indicação de 200 indiciamentos, seriam 200 pessoas a serem indiciadas, né, para a justiça poder tomar pé e continuar as investigações, transformando esse caldeirão
de pessoas, gestores, administradores, agentes públicos e políticos em réus numa denúncia para a Justiça. A previsão, a conta que se faz do tamanho do prejuízo, ela começa em 3 bilhões de reais, somente nos últimos 2, 3 anos, podendo chegar a cerca de 30 bilhões nos últimos 10, 12 anos. Então, você tem aí mais um grande abacaxi contra o governo, porque foram nos últimos 12, 13 anos que essas denúncias se alastraram e ganharam corpo, e que daí foi criada a CPI de suspensão sob a presidência do deputado Efraim Filho, cujo relatório final será votado na próxima quinta-feira. Hermes, está aí uma CPI que não deverá se transformar em pizza, indiciando até 200 pessoas. É raro ver isso aqui em Brasília, viu, Hermes? Agora me parece que o governo aí dormiu no ponto, né? Se preocupou muito com Cunha, se preocupou muito com a CPI da Petrobras, aliás, com Lava Jato, com todas essas operações, com o próprio Sérgio Moro, e esqueceu dessa CPI dos fundos de pensão, que é comandada pelo deputado federal Efraim Filho, né? Pode fazer um estrago muito grande no governo, né, nesses próximos dias. Exatamente, Hermes. Aliás, o governo luta para salvar a própria pele, né? É aquela história, né? O governo já está tão perdido, já tem tantas pequenas bombas, que ele tem que, pelo menos, tentar se manter no poder. E ele se manter no poder, ele vai tentar apagar os incêndios e desativar essas pequenas bombas, ainda que tão mortais quanto um pedido de impeachment. Mas sem ela ter a legitimidade de permanecer no poder, essas pequenas bombas não têm essa necessidade vital de serem desativadas. Outra dela, inclusive, Hermes, surgiu hoje com a juíza federal Luciana Moura, daqui do Distrito Federal, né, da 7ª Vara, suspendendo a nomeação do novo ministro da Justiça, gente. Isso parece uma palhaçada. Você não consegue ter uma estabilidade funcional nas instituições. Quer dizer, não consegue nomear o ex-presidente Lula, troca o ministro da Justiça para ir para a AGU, fazer a defesa da presidente, chega um novo ministro que é impedido de assumir, não fica nem 15 dias, coloca-se um outro para substituir, no subprocurador-geral da República, doutor Eugênio Aragão, que hoje é contestada a sua nomeação por uma juíza federal. Quer dizer, uma bagunça completa, Hermes, onde não se tem realmente uma estabilidade institucional e sequer funcional dentro das instituições, e que é preciso realmente chamar o feito à ordem, fazer um freio de arrumação e buscar, no mínimo, uma estabilidade para poder se governar. Minimamente você ter condições de poder dizer, eu ainda sou o governo, ainda estou na presidência, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? O Supremo, inclusive, tem que se pronunciar o quanto antes sobre essas matérias para dizer, afinal, quem pode o que na República. É isso que nós estamos querendo saber, Hermes. Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, saber o que é que acontece com essa República. Tem vazamento por todos os lados. Ontem, o vice-presidente Michel Temer assumiu que vai falar, decidiu falar e decidiu atacar o partido da presidente e a própria gestão da presidente. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho, na volta do 27 Segundos, Edinho Magalhães. De volta com 27 segundos, hoje a gente traz a repercussão toda também do afastamento político do vice-prefeito Nonato Bandeira, da gestão Luciano Cartacho. Nós fomos à Câmara Municipal e a sessão hoje foi dominada pelos debates em torno da situação e da oposição, contabilizando prejuízos e acertos com a saída do vice-prefeito Nonato Bandeira, com o anúncio do rompimento de Nonato Bandeira com Luciano Cartacho. Lá na Câmara Municipal, ouvimos os vereadores sobre esse assunto. Lucas de Brito, que é do PSL, falou do crescimento da bancada de oposição. É um rompimento que me parece ser de todo o partido, o PPS, que tem aqui na Câmara Municipal de João Pessoa um vereador, o vereador Bruno Farias. Isso significa, provavelmente, que a bancada de oposição vai ter um crescimento natural e, na verdade, vai poder viabilizar mais facilmente algumas proposituras e fortalecer, por exemplo, o pedido de abertura da CPI da Lagoa. A oposição ela vinha tendo um tamanho
artificial. O prefeito estava conseguindo segurar uma bancada majoritária, mas de forma insustentável. E aí o reflexo é que agora, nas proximidades da eleição, há um rearranjo político e fica mais claro qual é o verdadeiro tamanho da oposição, que eu quero crer possa chegar aí a 9, 10 vereadores. Bom, aí nós também ouvimos o outro lado, Benilton Lucena, que é do PSD, do mesmo partido de Luciano Cartacho. Ele apoia o governo, é da base aliada do prefeito, minimizou a saída do PPS dessa base. Não se perde aquilo que não se tinha, né? O Nonato já por várias vezes já tinha demonstrado que não estaria junto com o prefeito Luciano Cartacho. Até os próprios vereadores da base do PPS, a exemplo de Djanilson, a exemplo de Marco Antônio, saíram exatamente por não terem, né, uma posição mais coadunante aí do vice-prefeito Nonato Bandeira. Então nós esperávamos, inclusive, que ele saísse muito antes, mas ele, de forma, vamos dizer assim, inoportuna, e sai num momento político extremamente, né, vamos dizer assim, oportuno para ele. Então eu esperava, né, um pouco mais do vice-prefeito Nonato Bandeira. Ele poderia ter dado uma contribuição mais efetiva para a cidade de João Pessoa. Ele optou pelo isolamento, enquanto ele poderia estar no Paço Municipal junto ao prefeito e diversas secretarias, enquanto ele poderia estar junto ao Centro Administrativo Municipal, junto ao prefeito e várias secretarias. Optou por ficar num local, vamos dizer assim, afastado da gestão municipal. Então, passou a não ter conhecimento absolutamente de nada do que acontecia na cidade de João Pessoa. Raoni Mendes, que é do Democratas, disse que a oposição espera contar com Bruno Farias, último representante do PPS na Câmara, na bancada de oposição. Aguardar a decisão da Municipal, que se reunirá na próxima quinta-feira. Nós, semana passada, já observamos esse cenário, uma vez que todos aqueles que lutaram pela eleição de Cartacho virou as costas. Infelizmente, aquilo que foi prometido reiteradas vezes durante a campanha eleitoral se transformou em João Pessoa um retrocesso completo. Então eu espero que o PPS decida sim formalizar a sua chegada na bancada de oposição e nós possamos traçar as estratégias para que, de fato e de direito, João Pessoa volte a crescer. Você acredita no crescimento aqui da oposição, na bancada de oposição? Eu acredito que sim, acredito que nós vamos formalizando para aumentar a nossa bancada. O líder Renato Martins está trabalhando para isso e efetivamente mostraremos a verdade do que é a gestão Cartacho. Já na avaliação do vereador Pedro Coutinho, do PHS, ele que foi secretário de Cartacho, superintendente do Instituto de Previdência Municipal, a saída de Nonato Bandeira tem motivos meramente políticos e afasta a ideia da má avaliação da gestão. Respeitamos, mas evidentemente que o nobre vice-prefeito Nonato Bandeira, ele está tomando uma decisão que a gente entende como sendo uma decisão totalmente política e no ano das eleições, né? Portanto, é uma decisão política, não tem nada a ver com a gestão, porque nós sabemos o quanto hoje João Pessoa está mudada e ainda vai mudar com a gestão do prefeito Luciano Cartacho. Entendo que isso foi uma decisão política que respeitamos, não concordamos, evidentemente, e a vida segue. Nós já sabíamos das posições dos vereadores do PPS mesmo, porque a bancada do PPS hoje só tem o vereador Bruno Farias, os outros já deixaram a legenda, e entendo que a bancada do prefeito continua a mesma e tende até a crescer. O ex-secretário de Comunicação, Marcos Vinícius, recém-chegado na Câmara Municipal, falou da saída de Nonato da base das conversas de apoio do PSDB na reeleição. Isso já era algo que já se esperava. Eu lamento muito ter perdido um companheiro como Nonato, mas infelizmente a gente já previa que isso poderia acontecer. Isso já vem de bastante tempo, né? Que a gente percebe que Nonato estava muito distante da gestão do prefeito Luciano Cartacho. O Luciano tentou por várias vezes reuniões com ele, conversou várias vezes, mas infelizmente não avançou as conversas.
Agora, isso pode fazer com que a oposição cresça aqui na Câmara ou não? Não, de maneira alguma. Eu acho que o PPS foi um partido muito prestigiado na gestão de Luciano Cartacho. Nós temos hoje o líder do governo, que era do PPS, nós temos um secretário de turismo, Bruno, vereador muito competente, inclusive, também fez parte da gestão de Cartacho. Então, somente agora, estranhamente, é que o partido tomou outro rumo. Como é que estão os vereadores do PSDB nessa discussão interna? Isso já foi tudo superado? Esses vereadores vão seguir o apoio a Cartacho? Os 3 vereadores têm uma afirmação de que deve caminhar com o prefeito Luciano Cartacho. Uma outra parte do partido entende que deve ir com o Manuel Júnior. E nós estamos amadurecendo ainda temos tempo para isso. E estamos conversando. Próxima semana vamos ter outra conversa com o senador Cássio, que é o maior líder individual que nós temos na Paraíba. Vamos conversar com o senador Cícero, Rui Carneiro, Laura Emília e os 3 vereadores e outros que fazem, Viegas. Ex-companheiro de Luciano Cartacho no Partido dos Trabalhadores, o vereador Fuba já tinha como certa a saída de Nonato Bandeira. Para ele, faltava mesmo era uma data. A saída de Nonato Bandeira era uma questão de tempo, até porque enquanto vice-prefeito, ele não teve nenhum espaço político dentro da gestão para construir juntos. Muito pelo contrário, foi uma pessoa isolada. E eu já esperava que poderia acontecer a qualquer momento. Claro que vai ter desdobramentos políticos, evidentemente não sei se o PPS vai caminhar, mas é uma questão de tempo, isso saberemos até junho. Líder do prefeito na Câmara Municipal, Marco Antônio, que hoje está no PHS, já foi do PPS e não vê o fato como uma novidade e estranha que alguém satisfeito como Nonato Bandeira tenha permanecido tanto tempo na gestão. Para mim, não é novidade nenhuma, né? Eu era do PPS, inclusive, e vocês também notaram, com a movimentação política que nós fizemos há dias atrás, quando a gente deixou a legenda, era exatamente que a gente não tinha certeza de que a legenda seguiria com o prefeito Luciano Cartacho. E aí seria estranho o líder do prefeito Luciano Cartacho, o líder da bancada, estar num partido que não acompanharia o prefeito Luciano Cartacho. Então, por isso, fui para o PHS, outros colegas também deixaram a legenda, exemplo de Janus da Fonseca, né? E outras pessoas também que tinham sido candidatos a vereador na gestão em 2012, também já tinham deixado a legenda e procurado exatamente a legenda que fosse seguir o prefeito Luciano Cartacho. Então eu não vi com surpresa essa questão. Agora, lamentei porque eu aprendi a fazer política sempre somando. Então eu gostaria sempre de estar somando. Tive que aceitar uma subtração. Mas uma subtração que eu não acredito que seja negativa para o governo. Por quê? Porque, na realidade, isso só posiciona uma pessoa que já não estava afinada com o governo. Então, é um posicionamento e a gente tem que aceitar. Agora, as críticas feitas por ele à gestão. Olha, as críticas à gestão, aí sim, aí eu estranho, porque como é que eu faço parte de uma gestão por tanto tempo? Como é que eu faço parte de uma gestão por 3 anos e meio, praticamente, né? E aí eu tinha todas essas críticas guardadas dentro de mim, não conseguia falar. Eu não sou assim, eu não consigo guardar por tanto tempo umas críticas dentro de mim. Eu já teria falado, com certeza isso aí. Então, eu acho que eu atribuo essas críticas, inclusive, a, sei lá, até procurar um motivo para essa saída. Agora, mas eu acho que isso aí não combina, inclusive, com o Nonato. Está aí a repercussão completa na Câmara Federal dessa decisão do vice-prefeito Nonato Bandeira em deixar a base política do prefeito Luciano Cartacho. Esse rompimento do PPS formalizado através de uma carta que Nonato enviou aos filiados, recomendando que na reunião da próxima quinta-feira haja uma decisão de não apoiar a reeleição do atual prefeito, que é do PSD. Deixa eu voltar a Brasília para a gente conversar aqui nos minutos finais do programa com Edinho Magalhães. Ainda repercute muito o vazamento daquele eventual suposto discurso do vice-presidente Michel Temer, como se o impeachment já tivesse sido aprovado na Câmara Federal. Mas me parece, Edinho, que não causou estrago nenhum na oposição, não. Ao contrário, fortaleceu a posição do vice-presidente. Olha, Hermes, ouvindo toda essa matéria sobre o vice Nonato Bandeira
E repercutindo aqui o áudio que vazou do vice-presidente, parece que é um pouquinho o momento dos vices poderem protagonizar o momento político. Eu, em particular, não acredito muito em ideologia. Quando um vice faz esse tipo de gesto, de movimento, é porque claramente tem algum interesse político, muito em breve ou para daqui a algum tempo. Não há por que sinalizar como ideologia um rompimento com o titular há tão pouco tempo do fim do mandato. No caso do vice-presidente da República, no início do mandato, devido a todos esses escândalos que estão havendo. A repercussão não foi negativa porque não conseguiu chegar até onde poderia, devido à comissão especial do impeachment ter dominado a cena aqui em Brasília. Por isso que o áudio do vice-presidente da República não teve a dimensão que poderia ter atingido caso não fosse essa comissão, Hermes. A defesa do vice-presidente Michel Temer, inclusive com a Câmara dos Deputados, entrou hoje com mais um recurso do Supremo Tribunal Federal contra o impeachment do vice-presidente. Quer dizer, são movimentos que, ao contrário de diminuírem a posição do vice-presidente, pelo contrário, fortalece ainda mais a posição do vice-presidente Michel Temer. São desdobramentos de toda essa crise, Hermes, que nós esperamos que acabe em breve e que a Constituição possa ser respeitada com impeachment ou sem impeachment, mas que a regra seja cumprida na sua plenitude, Hermes. Ok, Edinho Magalhães, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no 27 Segundos. Amanhã a gente traz novamente outras novidades sobre esse andamento, os desdobramentos de toda essa crise política. Vamos acompanhar durante toda a semana, né, trazer essa cobertura especialíssima sobre esse dia, porque independentemente do resultado, será mais um dia histórico para a República do Brasil. Já tivemos aquele processo de impeachment do presidente Collor de Mello lá atrás, que não tinha cobertura nenhuma na internet. Me lembro como hoje, os jornais ainda funcionavam em preto e branco, né? Muitos poucos tinham capas coloridas. Hoje temos internet, informação instantânea e vamos trazer essa cobertura completíssima aqui na RCTV e nos veículos do Sistema Correio de Comunicação. Mais uma vez, uma boa noite, Edinho. Amanhã a gente se encontra novamente. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos os telespectadores. Amanhã a gente está de volta às 9 da noite aqui no 27 Segundos pela RCTV. Até lá.